Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do lugar do mundo em que você esteja, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja ao vivo, seja na gravação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, seja bem-vinda, como você preferir, como você se identificar. Espero que aqui você consiga encontrar alguns pontos de conexão. No dia de hoje nós vamos falar sobre autocuidado. Sim, esse tema tão falado ultimamente, mas tão difícil de ser feito, ser colocado em prática no nosso dia a dia. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Não estava muito no script, mas eu estava aqui no meio dos meus mantras, no meio das minhas conexões. Thalita, seja bem-vinda! A gente está ainda, eu tô um pouquinho atrasada, a gente está na live de conteúdo, daqui a pouquinho a gente entra na live de envio reiki, tá bom? E você também, como cuidadora, e tantas outras pessoas que estão aqui no meu circuito, sejam como enfermeiros, técnicos de enfermagem, sejam profissionais da área da saúde regular, sistema público ou sistema privado de saúde, sejam os terapeutas, muitos de nós acabamos cometendo alguns deslizes parecidos. E o que é isso? Eu olho para o outro, eu cuido do outro e muitas vezes eu esqueço de cuidar de mim. Quando eu falo isso, passa um filme na cabeça, né? Porque eu tô há mais de 10 anos, mais de uma década, aí dedicada à área da saúde. Na verdade, foi muito interessante porque a minha trajetória, ela já veio muito alinhada entre educação e saúde desde sempre. Então, eu comecei lá bem novinha, ainda na época de faculdade, a trabalhar numa instituição de ensino onde as pós-graduações, os cursos de extensões universitárias eram todos muito voltados para a área da saúde. E depois, no decorrer desse processo, eu fui me encaminhando ali pela acupuntura, shiatsu e outras terapias. E há mais de uma década que eu estou como autônoma dentro das áreas terapêuticas. E quando eu falo em autocuidado para vocês, hoje eu consigo ter uma vida de muito mais qualidade, de meditações, de conexões internas com as minhas necessidades, de conexões com o que há de divino para mim, com a minha espiritualidade, independente de nomes de religiões, mas hoje eu consigo ter essa trajetória e lá no começo eu não conseguia. E quando eu faço esse convite para vocês, para olharem para vocês, para o seu dia a dia, para sua prática, o quanto você está cuidando, está se dedicando ao outro e o quanto você muitas vezes está tendo dificuldade de cuidar de si, de ter um tempo de qualidade para si. E como assim, Gisele, você consegue ter um tempo de qualidade com criança pequena, às vezes no meio de pandemia? Sim, não foi fácil, não foi, mas foi um movimento necessário e graças a Deus, a todo divino, meu filho dorme e ele sempre demandou muito nesse sentido de dormir muito conectado comigo. A gente até hoje dorme junto. E, lógico, várias pessoas podem criticar aí sobre isso, mas o fato da gente se conectar muito me obrigou literalmente a sair do extremo yang, da extrema agitação que eu tinha antes, para ficar um tempo literalmente em repouso. Só que o fato de eu estar em repouso físico, deitada numa cama muitas vezes ali amamentando, etc., não significa que eu estou parada, que eu estou inerte, que eu estou dormindo esse tempo todo. E ao longo deste processo, eu fui desenvolvendo meditações, espiritualidade, conexões, estudos e uma série de outras possibilidades que eu mesma não sabia e não me havia oportunizado antes. Então, por que eu estou contando essa minha história, essa minha trajetória? Porque ao longo de muitos anos eu fui atendendo, trabalhando, cuidando, estudando e sempre num esforço de olhar para o outro, que sempre foi a minha prioridade, confesso, e não olhava para mim.
Só que eu não olhava num nível de não ter o mínimo. Por exemplo, eu sempre soube fazer acupuntura, sempre não, né? Há mais de uma década eu sabia fazer acupuntura, auriculoterapia, reiki. E a acupuntura, muitas vezes eu parava para me agulhar. Só que essas vezes eram já nos casos emergenciais. Eram já nos casos do tipo, meu Deus, preciso de alguma coisa. E aí ia lá e fazia isso como um autossocorro. Mas se pergunta se eu tinha o hábito efetivo, eu fiz por longos anos o reiki com muita efetividade e ao longo de um certo tempo, conforme eu fui atendendo fora, fazendo 1001 voluntariados, no decorrer do tempo eu fui espaçando e deixando um vácuo nesse meio de caminho, deixando de fazer o meu autoatendimento, deixando de fazer o reiki em mim mesma, essa conexão que me ligava ao sagrado, que me ligava a mim mesma, a minha energia. E conforme eu fui deixando de fazer isso, a minha energia foi baixando, as necessidades, as demandas foram tomando conta. Isso anos atrás, e aí com a oportunidade que hoje eu vejo como tal, que foi muito desafiadora no começo, mas com todo esse movimento da maternidade, de ficar ali horas e horas e horas dedicada a uma função a qual eu não estava adequada, eu não estava acostumada, eu não me demandavam todo um extremo oposto de tudo aquilo que eu vinha fazendo ao longo do tempo, né? Então eu vinha num extremo yang, no extremo trabalho, no extremo para fora, e eu precisei voltar ao contrário, a me dedicar a todas as tarefas internas, a me cuidar. Eu tô falando disso porque essa semana, conversando com uma professora extraordinária que eu tenho, que me ensinou a mesa Shambhala, que é uma ferramenta que me traz tanta luz, porque eu consigo potencializar, organizar todos os estudos que eu já fiz na vida e ainda faço. Consigo organizar tudo e colocar isso como ferramenta, como instrumental, como um servir para as pessoas. Quando eu estava conversando com esta professora, ela virou assim, a gente falando outras coisas, de várias outras maneiras, ela vira para mim e fala: Gi, eu tô percebendo qual é o problema. Aí, o que foi? Eu tô entendendo tudo agora, e eu com aquela cara de, mas o que ela tá entendendo, né? E ela vira pra mim e fala: eu não estou me cuidando. Eu não estou fazendo a mesa pra mim. Ela canalizou a mesa. Ela e uma amiga fizeram a mesa juntas. E é uma mesa extraordinária, cheia de ferramentas, cheia de potenciais. E ela não estava fazendo a mesa para si, porque aí eu comecei a falar: nossa, Isa, eu sei que você, quando fez o curso, me falou que a mesa era para ser feita uma vez por mês, aproximadamente. Mas olha, eu tinha necessidade, eu pendulava, eu perguntava, e tinha dias de eu fazer 2, 3 mesas para mim, para temas diferentes. Teve semana de eu fazer não sei quantas. Ao longo desse processo, desde que eu fiz o curso, eu tenho um calhamaço assim de folha de histórico das minhas próprias mesas, dos meus autoatendimentos, fora os atendimentos que nós trocamos no grupo. E por que, de novo, eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente cuida do outro e esquece de cuidar da gente. Muitas vezes a gente vai se deixando para segundo plano. Quer ver um exemplo? Ontem eu tava aqui, tava com sede, sentindo os rins já começando a reclamar. E ai, só deixa eu terminar isso aqui, eu já vou pegar água, só deixa eu terminar isso aqui. E quantas vezes a gente faz isso, empurra com a barriga algo que tá nas nossas mãos. Ninguém vai beber água por mim, ninguém vai nutrir, hidratar as minhas células se não for eu. Eu posso, devo, e é maravilhoso quando eu tenho uma rede de apoio. No curso de Reiki, todo mundo que é meu aluno tem a oportunidade de entrar num grupo. Dentro desse grupo, a gente pede ajuda quando a gente precisa. A gente tem a chance de falar: pessoal, estou precisando. Pode explicar ou não. Simplesmente fala: manda Reiki que eu estou precisando. Acabou. A gente manda. Ou, gente, estou passando por isso e aquilo. Alguém pode me ajudar? Além do Reiki, ainda tem alguma assessoria, algum suporte, alguma opinião. E a gente tem uma rede de apoio, a gente pode usufruir, mas ninguém vai beber por você. Ninguém vai beber a água, ninguém vai hidratar suas células por você, ninguém vai se alimentar por você.
E quando eu tô falando isso de novo, eu tô trazendo a necessidade do autocuidado. Não adianta eu saber reiki, eu saber cromoterapia, eu saber radiestesia, eu saber apometria, se eu não fizer isso por mim. Foi uma bênção divina ter aprendido aquilo como um instrumento, uma ferramenta para me fortalecer. Se eu não usufruir daquilo que eu sei e que eu posso ser de melhor, sou eu mesma que estou me trazendo as desvantagens disto. Faz sentido tudo isso para vocês? Conecta com alguém tudo isso? E eu trouxe esse assunto sim por conta dessa semana, dessa conversa que foi linda com a minha professora, porque tantas vezes teve uma situação de eu estar comentando com uma amiga, isso e aquilo, aquilo outro, ela virou pra mim, é porque você tá se fazendo de vítima. Aí eu fiz uma cara de como assim? Já sabe, de furiosa, de como assim eu tô me fazendo de vítima? Porque às vezes o papel da dor nos serve. O papel da dor nos coloca como vítima. E às vezes a gente não se dá conta. Não se dá conta de que sofrer também é uma escolha, assim como ser feliz. Isso significa que você pode escolher hoje olhar por aquilo que está te machucando, que está te magoando, e olhar com um olhar de dor ou um olhar de crescimento, de gratidão. Se é uma questão de perda, você pode olhar por que bom que eu tive por um tempo, ou você pode olhar pelo olhar de coitado de mim que agora não tenho mais. E eu sei que é cruel quando alguém fala desse jeito, porque mexe em dores profundas, mexe em questões que pegam pra gente, parece que a pessoa tá debochando, mas não é. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto cada perda, cada mudança foi dolorida, foi pesada, mas foi pesada porque eu não sabia deixar mais leve. Foi pesada porque a gente se apega. A gente se apega a coisas, situações, pessoas, lugares, muito mais do que a gente gostaria, poderia ou deveria. E quando a gente se apega, o resultado imediato é a dor. A Tassi Carvalho fala que a mamãe dor vem para nos ensinar. Quando a gente se apega, o resultado é dor e sofrimento. Se eu tenho amor e desapego, eu consigo me libertar de todas as dores. Mas eu sei o quanto isso é um exercício diário de compreender o outro, de ter amor, de ter compaixão e desapegar da sua própria verdade, da sua própria, identidade ali muitas vezes. Eu sei que isso é um exercício que nem sempre tem que ser tão total desapego assim. Mas equilibrar essa balança é um processo pra gente. E ela nunca vai estar perfeitamente parada e equilibrada. Eu brinco muito, que linha parada é morte. Se a gente tem eletromagnetismo no nosso corpo que é medido em tantos equipamentos, hoje em dia, se a gente tá lá nos aparelhinhos ligados no hospital, se eu tiver uma linha parada é morte. A gente precisa desses altos e baixos, mas um alto e baixo controlado, emocional, que nos faz trazer vitalidade, alegria, responsabilidade, emoções, mas que não nos leva para um extremo desconforto. Enfim, compartilhem comigo o que vocês estão achando. Eu sei que eu não dei oi pra ninguém, desculpem. Sabedoria Quântica Coach, me fala seu nome se tiver ainda aí. Lin, Deia Mafei, Dani Siqueira. Como é que vocês recebem tudo isso? Eu gostaria que vocês se exercitassem hoje para receber essa mensagem. E não com um olhar de crítica ou de deboche, que eu sei quando outra pessoa de fora fala da nossa primeira impressão, nossa primeira sensação de querer afastar, tipo, me respeita que eu tô aqui na minha dor. Mas vence esse primeiro momento, vence esse movimento de rejeição e de proteção que a gente cria
e começam a olhar para um outro olhar. Aquilo que está te ferindo hoje é extremamente importante para você. Eu aceito, eu recebo. Eu sei que é importante. Mas você pode, você mesmo, dar um outro olhar para isto. Não importa se vai ser algo em segundos, se vai ser algo que vai levar 15 minutos aí para você refletir e meditar, se vai ser algo que vai levar dias, meses, anos. Eu levei uns 18 meses em processo de depressão, durante a gestação, pós-gestação, com a criança vomitando em cima de mim. E ela vomitava porque ela não aceitava toda energia negativa que eu projetava. Ela não aguentava. E eu não projetava consciente. Eu projetava por dor. Tava doendo. Tava doendo muito. Eu sei que às vezes pode demorar. Mas eu tô aqui hoje pra te dizer que ninguém pode beber água por você. Se você tá com sede, se você tá com fome, é você que precisa ir atrás. E eu tô aqui, com você e por você. Eu te dou instrumentais, eu te dou ferramentas, eu posso te instruir, eu posso te dar curso de reiki, eu posso te ajudar com atendimentos, eu posso fazer um monte de coisa. Mas é você que precisa beber essa água. Entende? Vanessa, bem-vinda. A Dani, um tapa na cara que precisamos fazer por nós. É um tapa na cara, mas é com amor, tá bom? Marisa, bem-vinda. Pessoal, eu vou deixar gravada essa live. Eu sei que ela foi curtinha, mas esse é o nosso objetivo, de ter um recadinho que toque no fundo do seu coração. E não se eu falar, porque eu tenho trilhões de assuntos e coisas e situações, mas se eu for falar de tudo, depois vocês vão se perder do foco principal. E eu quero que vocês fiquem com essa mensagem hoje. Qual é o seu autocuidado? Qual é a sua dor? O que está doendo aí? Será que com amor e desapego você não conseguiria dar um passo a mais para você se sentir em paz? Então faça esse movimento por você. Autocuidado, se fortaleça para poder cuidar do outro. Eu já errei muito nisso. Eu doava tanto, que eu estava me eximindo de mim. Eu já não sabia mais quem eu era, o que eu fazia, o que eu sentia, porque eu só olhava para o outro. E não foi um dia ou dois, foram anos, muitos anos. E eu sei o quanto isso dói, o quanto depois a vida cobra, o quanto eu demorei depois meses e meses e meses em depressão para entender que eu era o meu próprio eixo, para entender que tá nas minhas mãos, ir lá e pegar o copo de água tá na minha frente. E existem muitas águas, a fonte divina é infinita. Existem pessoas que nos trazem. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E vem amigos, e vem pessoas, vem familiares, vem um monte de gente e nos oferece ajuda. Nos oferece alguma coisa, é como se o copo de água estivesse sempre na nossa frente, aquela jarra de água fresquinha, com um copo limpinho. E a gente não consegue ver, ou não consegue ir lá fazer o movimento de pegar. E eu tô nesse momento te convidando a olhar para si mesmo. Como a Dani falou aqui, com amor e muito amor. Olha para si. Enxerga o copo de água que está diante de você e bebe. Nutre as suas células do amor divino, do seu alto amor, do seu autocuidado. E vai. Não é um dia, não é um minuto, é recorrente, se cuide todos os dias. A cada dia existem novos desafios. Eu tenho uma questão, por exemplo, com a questão estética. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar a questão estética. Eu venho aqui do jeito que eu tô, praticamente dentro de casa, e muitas vezes o que eu faço é... Cada um tem o seu desafio. Qual é o seu? Qual é o seu autocuidado que você precisa elaborar melhor?
Vou deixar esse recadinho para vocês, vou desligar essa live. Voltem, por favor, em 2 minutinhos eu volto para o nosso envio de reiki ao vivo. Então fica esse convite para vocês receberem toda essa energia, potencializarem, já conseguirem ancorar essa diferença no coração, na mente, em todas as suas células, ok? Um momentinho, já retorno. Fiquem de olho e voltem daqui a pouquinho.